Neste episódio, nós vamos falar sobre a implementação da avaliação individual de performance na sua equipe. Você vai saber como evitar, inclusive, um dos grandes problemas, que é o problema da subjetividade. É sobre isso que nós vamos falar no Daltoncast de hoje, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Vamos começar falando um pouco sobre o que é, por que é importante, né? Antes de falar o que, como, vamos falar por que é importante, por que a avaliação individual de desempenho é algo que você, que é líder, precisa se preocupar, precisa implementar o mais rápido possível dentro da sua equipe. Se você é dono de uma organização, dentro de toda a sua organização, toda a sua empresa. Bom, primeiro para o líder, né? Por que é importante para o líder? Ele é a base para você trabalhar no desenvolvimento da sua equipe, né? Desenvolvimento estruturado de cada membro da sua equipe. Por quê? Porque ele te permite conhecer as habilidades e comportamentos chave de cada pessoa do seu time. Eu gosto de fazer uma comparação, aliás, eu tive esse insight hoje, ao longo do dia, quando eu estava pensando sobre esse podcast, e eu lembrei daquela... Sabe quando a gente jogava Super Trunfo, quando você era criança? Eu nem sei se ainda existe Super Trunfo, né? Aquelas cartinhas que você tinha lá, tinha Super Trunfo de carro, de moto, de avião, e aí cada veículo, cada imagem, cada foto, cada modelo tinha lá uma série de atributos, potência, torque, força disso, força daquilo. Tinha lá os indicadores e esses indicadores tinham números. E aí você disputava, escolhia lá qual era o indicador da rodada e disputava para ver quem tinha o melhor indicador daquela rodada. Então, você fazer uma avaliação individual na sua equipe é como você ter lá a cartinha com o indicador de habilidades e comportamentos-chave de cada membro da sua equipe. Isso é muito bacana porque você tem ali à mão um leque de habilidades e comportamentos previamente avaliados. Você pode comparar esse indicador ao longo do tempo e você pode utilizar, inclusive, para definir responsabilidades, definir tarefas, definir pessoas para compor um projeto, uma equipe de projeto. Então você pega ali a habilidade de uma pessoa que é muito proativa junto com uma pessoa que é uma ótima, tem um ótimo indicador de análise de dados, por exemplo, junto com uma pessoa que tem muito comprometimento. Então, são habilidades e comportamentos que você consegue medir e aí você consegue compor melhor uma equipe quando você precisa escolher por atributo e não simplesmente olhando para a sua equipe falando, deixa eu ver quem que está mais à toa aqui, vou passar essa atividade para ele. Não, isso não é a forma mais inteligente de você distribuir as atividades dentro da sua equipe. O mais bacana é você utilizar ali as habilidades naturais de cada pessoa, e a gente fala naturais entre aspas, né? Porque qualquer habilidade ela pode e deve ser desenvolvida. Então, mas você já pega uma pessoa que já tem, te apresenta aquele comportamento, aquela habilidade que para você vai ser importante naquela tarefa ou naquele projeto. E por que para o colaborador é muito bacana também ter essa avaliação individual? Bom, primeiro que é um momento de ajuste de percepções, né? Às vezes, um colaborador, eu já tive essa experiência, né? Um colaborador que achava que era muito bom, aliás, nem era da minha equipe esse colaborador, era da equipe de um gestor que era meu amigo, e eu fiquei sabendo que esse cara queria ir para a minha equipe, porque ele achava que era muito bom e que ele estava sendo subaproveitado na área em que ele estava. E aí, durante essa avaliação individual, acho que ficou claro para ele que ele não era tão bom assim como ele acreditava que ele era, em diversos aspectos que podem ser pontuados dentro de uma avaliação individual. Então é muito bacana
para o colaborador alinhar essas percepções, né? Às vezes você não está ganhando projetos ou não está ganhando responsabilidades ou tarefas achando que está sendo subaproveitado e, na verdade, você não está ali demonstrando aquela habilidade toda ou aquele comportamento todo que é necessário para executar aquela tarefa. Então, para autopercepção, né, é muito bacana porque você tem ali uma métrica, uma medição, uma oportunidade de conhecer a sua avaliação pelo seu líder num processo formal. Uma coisa legal para o colaborador é porque nesse momento também ele fica, obviamente, conhecendo quais são, afinal, os pontos fortes dele e quais são os pontos que precisam ser trabalhados. Principalmente porque na avaliação a gente vai avaliar critérios ali de conhecimento, de comportamento, de habilidades que a organização ou que o seu líder definem como importantes para aquela equipe. Então é uma oportunidade de você ver, cara, dentro daquilo que é importante para a minha equipe, o que eu preciso desenvolver. Uma outra coisa bacana para o colaborador é a oportunidade de ser reconhecido, né? Afinal de contas, você também vai sinalizar os pontos fortes daquele colaborador. E é uma conversa estruturada para você mapear ali exatamente o seu plano de desenvolvimento, né? Independente do eu acho que eu devo, não. De acordo com a sua avaliação, a gente viu aqui, a gente chegou num consenso de que você precisa desenvolver esses atributos aqui. Então é muito legal também para o colaborador. E quando a gente fala da organização como um todo, por que é muito legal para a organização ter um programa, um modelo, né, de avaliação individual de pessoas implementado? Bom, primeiro porque você padroniza critérios de avaliação, né? Deixa de ter aquele negócio de que eu acho que esse colaborador é bom, ou eu acho que essa pessoa da minha equipe é boa, ou na minha opinião, essa pessoa que trabalha comigo é muito boa. Não é mais uma questão de opinião. Existe uma avaliação estruturada, padronizada e construída para ser objetiva, o mais objetiva possível. Né? Segundo, fortalece os valores, os comportamentos e as habilidades que a empresa acredita ser importante. Então, quando você define um conjunto ali de 5, 7 comportamentos ou habilidades que são fundamentais para a empresa, você está fortalecendo aquilo como importante para toda a empresa, né? Terceiro ponto importante para a empresa é que ela tem a oportunidade de desenvolver os seus líderes, porque neste processo o líder vai trabalhar exatamente a capacidade dele de perceber e de trabalhar o feedback, a comunicação e o desenvolvimento da sua equipe. E a gente sabe que é fundamental em qualquer empresa manter um fluxo constante de desenvolvimento de pessoas. Isso é que garante a expansão da empresa, o crescimento da empresa. É isso que garante continuidade, perpetuidade. É isso que garante o processo de sucessão na empresa. Então, lembre-se você que é líder, que você só cresce se tiver alguém para ocupar o seu lugar. Se não tiver ninguém para ocupar o seu lugar, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, você não cresce. Você cria uma barreira para o seu próprio crescimento quando você não tem um sucessor. E um outro ponto muito importante é que você constrói uma base sólida de informações para tomada de decisões importantes. Que tipo de decisões? Decisões do tipo, preciso desligar uma pessoa, preciso reduzir o tamanho dessa equipe por qualquer motivo. Deixa eu olhar aqui a análise individual de cada um para escolher qual é aquela pessoa que vai fazer efetivamente menos falta no que tange o conjunto de habilidades necessárias para aquela equipe ou para esta empresa. Uma outra coisa que você pode utilizar é para promover pessoas. Quando alguém vai pedir uma promoção, deixa eu dar uma olhada na avaliação individual desta pessoa. Deixa eu ver o que a avaliação individual dessa pessoa está dizendo sobre ela. Então você tem ali uma base também para você fazer esse tipo de análise, tomada de decisão. Você também pode decidir, por exemplo,
premiações, né? Dar premiações ou bonificações com base na avaliação individual. Em muitas empresas, o pagamento de bônus ou de participação nos lucros tem como um dos componentes esta avaliação individual feita pelo seu líder, pelo líder daquela pessoa. Então, pode ser utilizado, de novo, de forma estruturada, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas que não tinham um processo estruturado de bonificação. Então, o pagamento da bonificação era feito para a pessoa que o chefe indicava, né? E aí era chefe mesmo, porque não tem liderança num processo desse. Então, o chefe indica quem são as pessoas que devem ser premiadas, ninguém dá satisfação para ninguém, fica tudo por isso mesmo, é tudo menos transparente. Tem um resultado oposto ao que se propõe, né? Em vez de você engajar o time, você privilegia a pessoa que às vezes até fica envergonhada de ter ganho aquele bônus e os outros não ganharem alguma coisa parecida. E não, pior do que isso, e não é sobre um ganhar e outro não ganhar, é sobre não ter um processo claro e transparente que evidencie que você mereceu. Você dá alguma coisa para alguém sem que aquela pessoa tenha ali a certeza de que mereceu, né? E muitas das vezes a avaliação dos seus colegas compõe essa certeza, e às vezes é melhor nem dar aquela premiação. Por quê? Porque você acaba afetando o ambiente, a equipe como um todo. Então é muito importante você tomar cuidado com esses processos de premiação sem um critério claro. Muito bem, então uma vez que a gente entendeu por que é importante a gente ter um processo estruturado de avaliação individual das pessoas, da performance de cada membro da sua equipe, a gente vai pro, tá bom, como? Já entendi, Dalton, já entendi que é importante. Agora me fala o passo a passo, aquele passo a passo que eu preciso implementar dentro da minha equipe ou da minha empresa como um todo para criar um processo estruturado de avaliação individual. Muito bem. Primeiro passo é estabelecer a forma dessa avaliação, né? O que indicadores serão avaliados, comporão essa avaliação individual? Então, basicamente, você tem ali indicadores que podem ser metas, né? Metas quantitativas ou de entrega de projetos, metas numéricas ou de prazo, algo que possa ser mensurável. Então, são metas objetivas, né? Você pode utilizar para compor essa avaliação individual. Metas numéricas são importantes, objetivas são importantes? São importantes. Se aquela pessoa se a empresa já tem um sistema de desdobramento de metas bem implementado. Não adianta você puxar da cartola, né? Puxar do bolso uma meta e entregar para aquela pessoa uma meta numérica que você criou do nada, né? Metas precisam ser muito, muito, muito bem definidas, porque senão criam uma série de distorções, inclusive a pessoa começa a trabalhar errado para bater a meta, né? Meta é um negócio complicado, tem que ser muito bem pensado, e as pessoas muitas das vezes acham que é só entregar uma meta. Eu costumo contar o caso aqui que eu ouvi, eu não vi esse, eu ouvi de um diretor meu que falou que estava no supermercado passando ali as compras dele e ele estava lá com uma caixa com vários produtos lá, mas como se você tivesse comprado ali uma caixa de sabonete com 20 sabonetes. E aí você comprou, o preço que estava lá na prateleira era caixa com 20 sabonetes, por exemplo, sei lá, R$20, né? E aí a pessoa chegou no caixa e ao invés de passar a caixa com os 20 sabonetes, ela abriu a caixa e começou a passar 20 sabonetes, né? Ela passou 20 vezes o sabonete com o código individual. No final, deu o mesmo preço dos 20 sabonetes. E aí ele perguntou, vem cá, por que você não passou a caixa com os 20 sabonetes se a caixa tem um código de barra diferente que já com o preço dos 20 sabonetes? E aí a caixa disse para ele, doutor, o negócio é o seguinte, eles implementaram um sistema de metas.
né? E aí com o sistema de metas a gente é avaliado pela quantidade de produtos que a gente passa. Se eu passar a caixa, vai contar um produto só. Eu prefiro passar os 20 sabonetes, que aí a minha avaliação melhora. Então veja só como você implementar metas às vezes de forma incorreta acaba saindo pela culatra, né? É óbvio que o tempo para você passar os 20 sabonetes é muito maior do que passar uma caixa. Então uma métrica talvez não tivesse sido bem definida e que provocava inclusive um aumento nas filas, que provavelmente não era o objetivo do supermercado, ou talvez não tenha se pensado nessa consequência na hora de definir metas. Então, metas objetivas são muito bacanas, quando você consegue avaliar exatamente a performance daquele colaborador. E aí, como a gente está falando de avaliação individual, não adianta você pensar em meta de equipe. Aqui tem que ser a meta onde ele é o responsável direto pela execução, ele tem responsabilidade, autonomia, poder, diversas coisas que precisam estar contidas na meta, né? Lembra da meta, definição de meta SMART. Se a pessoa não tem autonomia sobre aquela meta, é uma meta injusta, né? Então, é muito bacana você ter indicadores objetivos compondo essa avaliação individual quando isso é possível e quando já existe um processo estruturado. E quando não existe, você não usa, né? Você usa apenas os critérios de avaliação de conhecimento ou de avaliação comportamental. Você está medindo habilidades ou está medindo comportamentos. E aí uma coisa importante nessa avaliação é que você precisa retirar o máximo possível o aspecto subjetivo dessa avaliação. Imagina o seguinte, eu estou avaliando a proatividade, né? Eu coloquei aqui que proatividade, né? Estou definindo aqui a minha forma de avaliação padronizada, é definir exatamente o que vai ser avaliado. Então, eu defini que proatividade vai ser avaliado. Aí eu vou dizer assim, na sua opinião, Dalton, o seu funcionário, o Zequinha, ele é produtivo? Sim ou não? Ele é muito produtivo? Pouco produtivo? Qual a nota que ele tem? Então, isso não pode ser uma coisa que eu tiro do nada, né? Que eu digo, não, a proatividade dele é nota 10. Esse aqui é nota 6,5. E o outro aqui é nota 2,75. Eu não posso tirar as coisas da cabeça desse jeito. Aí você tem um nível de subjetividade e muito menos dizer é proativo ou não é proativo. Ele é proativo sim. Ah, não, não é não. 0, 1, né? Binário, 0, 1. Esse tipo de avaliação não pode ter esse tipo de subjetividade. E no final desse episódio eu vou dizer assim como a gente tira essa subjetividade. Fica comigo aqui nesse episódio que eu vou dizer como você pode tirar essa subjetividade. Eu não vou dizer tirar 100%, porque não existe perfeição nesse mundo, né? Mas eu vou dizer como você vai reduzir bastante essa questão da subjetividade. Legal? Então vamos lá. Importante, então, passo 1, estabelecer e padronizar essa forma. A avaliação vai ser desses itens, desses critérios, desses comportamentos, desta forma, vão ser notas, vai ser feita de tempos em tempos e tudo mais. E mais, você define um formulário, uma ficha, um padrão de avaliação, para que você possa comparar os números e ter um padrão único de avaliação dentro da sua equipe, se você está fazendo só para a sua equipe, dentro da sua empresa, se você está pensando para toda a empresa. Obviamente que é muito melhor quando você faz para a empresa inteira. Mas se a empresa não dispõe ou não priorizou a avaliação individual de pessoas, você que é líder e você que está focado em gerar resultados extraordinários dentro da sua equipe, pode e deve implementar esse processo dentro da sua própria equipe. Talvez a empresa se espelhe no seu modelo e acabe ali, você acabe inspirando a que a empresa estabeleça esse modelo na empresa inteira, né? Isso pode acontecer. Muito bem, passo 2 então. Vamos para o passo 2. Definir para que vai servir aquilo, né? Então, é preciso você já pensar, antes de divulgar, que é o próximo passo, onde você vai utilizar aquilo. Então você, de novo, pode utilizar para critérios próprios seus de promoção ou de dispensa de colaboradores. Você pode utilizar e deve utilizar como reconhecimento público, né? Então, muito bacana você reconhecer publicamente com base numa avaliação com critério definido e conhecido por todo mundo. E pode, por exemplo, definir que eu vou utilizar para pagamento de bônus. Mas nesse ponto, como eu falei anteriormente, tem que tomar muito cuidado, né?
Quando você faz uma avaliação individual, que é feita pelo líder, e que tem um componente da avaliação fora do padrão de objetividade, ou seja, estou avaliando comportamentos e habilidades, você tem que tomar muito cuidado quando você atribui remuneração a isso. Da mesma forma que eu falei que você distribui prêmio sem ter um critério definido é uma coisa ruim, né, tem um efeito contrário, da mesma forma, você criar um processo de avaliação individual e da primeira vez já entrar com pagamento de bônus atrelado a essa avaliação pode ser um complicador. Por que eu digo isso? Porque todo o processo ele precisa amadurecer. Um processo de avaliação individual de pessoas, um processo novo, ele requer a maturação e a maturidade da liderança. Tanto que um dos passos que a gente vai falar logo é o treinamento da liderança. Ou seja, estou fazendo pela primeira vez. Ainda não tenho uma liderança que é madura o suficiente. Ainda não tenho uma uniformidade da maturidade dos líderes em realizar este processo de avaliação. E já vou entrar com isso sendo um gatilho para a pessoa ganhar ou não dinheiro. Isso leva um peso adicional para o líder, que de repente está fazendo aquela avaliação, aquele tipo de avaliação pela primeira vez. Imagina o seguinte, eu costumo dizer que você tem que sempre se colocar no lugar da pessoa, né? E não só você como você, mas você com diferentes crenças, características, conhecimento. Então você imagina um líder que nem está acostumado a fazer avaliação, que nunca fez antes, aí você tem uma equipe, ele tem um relacionamento muito bacana com a equipe, ou com algumas pessoas da equipe, com outras nem tanto, e aí você coloca assim para ele, olha, dependendo da sua avaliação que você fizer, essa pessoa vai ganhar 3 salários, 2 salários, 1 salário ou nenhum salário, tá bom? Vai ser tudo com base na avaliação que você fizer. Olha o peso que você está dando, né? Para essa avaliação. Primeira vez. Então, quando a pessoa estiver na frente, quando ela estiver fazendo a avaliação, né, preenchendo a avaliação, pensando e refletindo sobre a avaliação daquela pessoa, vai ter essa interferência. Rapaz, se eu avaliar mal essa pessoa, o cara não vai ganhar. E eu sei que ele está precisando, tá passando por dificuldade, tá com a mãe doente. Pô, eu não vou tirar dinheiro dele. Mesmo que não seja consciente, inconscientemente vai vir esse peso. E aí isso vai interferir diretamente no julgamento, na análise daquela avaliação daquela pessoa. Então, toma muito cuidado quando você colocar dinheiro na jogada. Dinheiro na jogada deve ser colocado quando esse processo estiver maduro o suficiente para isso. Quanto isso, foca no objetivo, foca no que pode ser medido, nem que você tenha que ir para um nível de bônus por equipe, né, para uma nota para bonificar a equipe como um todo. É melhor você fazer de forma conservadora e evitar injustiças ou problemas de avaliação incorreta porque aquele líder é mais bonzinho ou se dá melhor com aquele funcionário do que com o outro, né? Então, de novo, cuidado quando atrelar isso diretamente à remuneração. Muito bom. Definimos onde é que nós vamos usar isso. Então, definimos como vai ser a avaliação, o que vai ser avaliado, quais são os indicadores, as notas, os comportamentos. E agora definimos onde é que nós vamos utilizar isso, né? Tem uma política, né? Então agora a gente vai olhar isso para definir premiação, para definir aumento de salário, para definir promoção, para definir montagem de projetos. Decidimos como vai ser e para que vai servir? Legal, precisamos entrar no passo 3. Qual é o passo 3, Dalton? O passo 3 é justamente dar publicidade para este programa. Por quê? Porque se você vai implementar um programa como esse, isso precisa estar muito claro e muito bem definido e mais, precisa ser transparente para toda a empresa. Então, ou para toda a equipe, se você estiver falando só da sua equipe. Então, dar publicidade exatamente àquilo que você já definiu antes. Olha, nós vamos implementar um modelo de avaliação individual na empresa. A primeira avaliação será daqui a 6 meses
ela vai acontecer sempre nos meses de, sei lá, de janeiro e julho, né? Então serão 2 avaliações por ano. Nós vamos avaliar esses 5 atributos aqui: proatividade, capacidade de análise, comprometimento com o negócio, sentimento de trabalho em equipe e liderança para quem foi líder. Então, para quem é líder, pode ter um critério adicional, que é, por exemplo, liderança e desenvolvimento da sua própria equipe. Então, a gente tem que definir o que vai ser avaliado. Mais do que isso, a gente tem que dizer como isso vai ser avaliado. Olha, vão ser notas, cada critério desse vai ter uma pontuação que pode ser 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que 1 é exatamente isso, 2 significa isso, 3 significa isso. Então, você tem que dar publicidade e divulgar a regra do jogo. Isso é ser íntegro com todas as pessoas. Ou seja, elas serão avaliadas, sim, e elas sabem exatamente como elas serão avaliadas, né? Como é que esse processo vai funcionar e quando isso vai acontecer, né? Isso, inclusive, vai gerar um frenesi na empresa. Por quê? Porque as pessoas sabem que é o momento em que todas as pessoas serão avaliadas e as pessoas gostam de ser avaliadas. O mais interessante é que em todas as empresas onde eu já vi esse processo, e quando eu vivenciei, inclusive eu vivenciei isso como líder, né, como gestor, as pessoas gostam desse momento. Eu já fui avaliado como gerente pelos meus diretores, pelo presidente da empresa, e eu avaliei muitas pessoas ao longo da minha vida como executivo. Então eu sei que as pessoas esperam, as pessoas me diziam isso. Estou ansioso, não vejo a hora da minha avaliação, da minha reunião de avaliação. Então as pessoas gostam de ser avaliadas. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente gosta de receber feedback, a gente quer saber se a gente está indo no caminho certo, a gente quer saber, a gente quer receber o reconhecimento. Então, tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem crença que a avaliação é ruim, né? E aí vai ter medo, mas a maioria das pessoas gosta da avaliação. E mais, mesmo que você tenha medo, é melhor que você tenha logo, que você saiba o que vai acontecer e quando vai acontecer, né? Até porque ali você tem a oportunidade de se preparar psicologicamente para aquilo. Então, terceiro ponto, dar publicidade e divulgar as regras do jogo. Quarto ponto, e para mim o ponto mais importante de todos: treinamento dos líderes. As pessoas que vão fazer a avaliação precisam de um cuidado todo especial. Elas precisam ser treinadas. Ou seja, elas precisam saber o que elas vão medir, como elas vão medir, qual é a régua, quais são os critérios, de que forma ela tem que avaliar. Ela tem que entender algo que é fundamental nesse processo. Talvez seja o ponto mais crítico de todos e é aquele ponto que, se você fizer bem feito, vai acabar com várias discussões e vários problemas de interpretação e subjetividade, que é registrar os eventos ao longo do tempo. Que eventos, Dalton? Eventos importantes, positivos e negativos, relacionados àquilo que vai ser avaliado no processo de avaliação individual. Então, por exemplo, se eu coloquei lá capacidade de análise, então eu como líder preciso manter um registro de quando eu observei, do ponto de vista positivo ou negativo, que aquela pessoa tem ou não tem capacidade de fazer uma boa análise. Se eu coloquei proatividade, eu preciso registrar. Então aconteceu. Então pedi alguma coisa para essa pessoa. E ela não me entregou, eu preciso anotar aqui. Pedi para fazer o relatório tal e não me entregou, não me deu satisfação, nada. Pedi para fazer, para chegar num projeto, para entregar, não fez. Pedi, não fez. Opa, estou pontuando aqui. Positivo, a mesma coisa. Nossa, pedi isso, entregou no prazo. Pedi aquilo, entregou muito, ficou muito bom esse trabalho. Nossa, entregou 3 dias antes. Nossa, não pedi nada, já veio aqui e me entregou. Que legal isso, hein? Ó, proatividade. Vou marcar aqui na produtividade. Esse dia, esse evento, essa entrega. Olha, deu uma ideia sensacional. Nossa, ele não só teve uma ideia sensacional, mas implementou toda a ideia e entregou o resultado. Então, eu tenho que anotar isso. Por quê? Porque a memória falha. A gente não tem, nosso cérebro, ele não foi feito para guardar informações.
Então, ele foi feito para aprender e para raciocinar e para conseguir tomar decisão. Ele não foi feito para ser um dicionário ou um catálogo de registro de acontecimentos. Você tem uma equipe de 5 pessoas, 10 pessoas, não vai lembrar de tudo que você pediu, nem de tudo que aconteceu nos últimos 6 meses. E na hora que você sentar para você fazer a sua avaliação, você com você mesmo, né, se preparando, a gente já vai falar desse passo, você não vai lembrar. Agora, se você tiver suas anotações, se você for uma pessoa organizada, você vai recorrer e você vai lembrar. E aí, quando você lê aquela anotação, você vai lembrar. Porque o cérebro, ele trabalha, a memória trabalha exatamente desse jeito. Eu registrei, quando eu ler, eu vou associar e eu vou lembrar. Quando eu lembro, eu registro, eu falo. Então, eu tenho ali fatos e dados para definir que nota que eu dou. Qual é o critério? Se é proativo, se é muito proativo, se é pouco proativo. Por quê? Porque eu fiz anotações ao longo do tempo. Isso é fundamental. E mais, no momento de apresentar a minha avaliação, eu tenho ali os fatos e os dados que comprovam aquela avaliação que eu estou fazendo. Não é o que o Dalton acha, é o que a pessoa demonstrou. A avaliação não é sobre o que o chefe acha, é sobre o que a pessoa demonstrou. Se eu fizer uma avaliação com base no que o líder acha, eu estou errado. Eu preciso fazer uma avaliação com base no que foi demonstrado pelo colaborador. É a mesma coisa que você fazer uma prova na escola e dizer que o professor te deu 5 ou que o professor te deu 10. Não, meu filho, você fez uma prova e você tirou 5 e você tirou 10. Não tem essa história de que o professor me deu nota. Você que fez a prova. Isso da mesma forma é no dia a dia da empresa. O chefe não te avalia, não te dá uma nota. O chefe não diz se você é bom ou ser ruim. Você demonstra ser bom ou ser ruim nas suas atividades. Então, isso tem que ficar muito claro. E a gente precisa treinar o líder, que não é a nota que ele quer, não. É o que o colaborador demonstrou ao longo daquele período. Por isso a importância de você registrar as coisas importantes que acontecem. Sempre, obviamente, as coisas que são ali ligadas ao processo de avaliação. E aí você vai entendendo por que eu preciso fazer toda a definição antes e por que eu preciso dar um prazo para fazer essa avaliação, porque eu preciso ter esse período de observação e registro. Muito bem, também no treinamento do líder, a gente ainda está falando sobre o treinamento do líder, porque é efetivamente a parte mais importante. Preciso treinar o líder a fazer essa reunião. Então, o processo de avaliação individual consiste em 3 etapas. Né? A primeira etapa é o registro das informações ao longo do tempo. A segunda etapa é, uma vez que eu registrei, agora eu vou me organizar, vou planejar e vou fazer efetivamente a minha avaliação da pessoa. Então eu vou lá e vou avaliar no formulário apropriado. Vou colocar lá as notinhas lá para cada um dos critérios estabelecidos, vou juntar lá com a nota que ele teve na meta que era objetiva, se for o caso, e eu vou chegar ali numa ficha de avaliação daquela pessoa, com uma nota daquela pessoa. Muito bem, uma vez que eu cheguei com aqui, eu terminei a fase 2, eu vou para a fase 3, que é o quê? Compartilhar isso numa reunião de feedback com aquele colaborador. Uma reunião individual com cada um dos colaboradores, dos membros do seu time, para compartilhar. Olha, tá aqui a avaliação individual que eu fiz de você. Inclusive, uma das modelos que você pode implementar é, inclusive, dar a oportunidade do seu colaborador de também se autoavaliar do mesmo jeito, com a mesma ficha, colocando igualmente fatos e dados que comprovem por que ele acredita ter aquela avaliação. E aí, nessa reunião, uma oportunidade, inclusive, para vocês compartilharem as percepções. E, de novo, por experiência, eu vou dizer que, na grande maioria dos casos, existe ali uma convergência de avaliações. Por quê? Porque a gente fez o dever de casa, que é extrair a subjetividade. Então, quando você extrai a subjetividade e coloca a questão dos fatos e dados, e não se preocupe que eu vou dar um exemplo prático disso, nesse episódio, a gente acaba convergindo para notas muito parecidas. E quando tem alguma divergência, a gente vai, obviamente, tratá-las. E eu vou te dizer como a gente vai tratá-las no próximo passo. Ou seja, lembrar que esta reunião é algo importante. Os líderes precisam ser treinados para essa reunião. A gente vai falar um pouco mais sobre esta reunião em si, que é a terceira etapa desse processo. Então,
1. Registro de dados. 2. Planejamento e preenchimento da avaliação. 3. Compartilhamento com o colaborador. Lembrando, todo esse treinamento para liderança tem que ficar claro que o foco é no desenvolvimento da pessoa, na preparação daquela pessoa para os desafios, para os projetos que virão à frente. Ou seja, é um processo onde o líder está cuidando para que ele tenha uma equipe melhor preparada para os desafios que virão. A pessoa tem que gostar disso aqui, tem que entender por que está fazendo. E eu sempre digo, as pessoas precisam entender por que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo, inclusive nos treinamentos. Muito bem. Quinto passo é o treinamento dos colaboradores. Da mesma forma que você treina os líderes, você precisa dar um treinamento, claro, mais rápido, mais básico. Pode ser até um treinamento em vídeo que você publica e verifica se as pessoas visualizaram ou não, priorizando o quê? Que tipo de informação que esse treinamento tem que ter? Tem que valorizar a importância do feedback, né? Feedback é um presente. Quando bem feito, é um presente. Quando mal feito, é um desastre, né? E se você quiser saber mais sobre feedback, tem episódios aqui no Daltoncast, especificamente sobre feedback. Então, você tem que enfatizar a importância do feedback dentro desse modelo de avaliação individual. Né? Qual é o objetivo do processo de avaliação individual? Né? O que está em jogo ali? Quais são as regras do jogo e por que ele é realizado? O que está valendo aquela avaliação individual? E quais são os métodos e os critérios de avaliação? Do mesmo jeito que você fez com os líderes, tem que ser transparente. Não, mas eu já divulguei lá atrás. Uma coisa é você divulgar, botar no mural de aviso. Outra coisa é você colocar todo mundo numa salinha, explicar detalhadamente, tirar dúvida, ou fazer um vídeo, permitir que as pessoas mandem suas dúvidas. É diferente, né? Não tenha dúvida de que é diferente. E é importante que essa etapa seja realizada. Inclusive para que a pessoa possa ser capaz de fazer a sua própria autoavaliação. Muito bem. Passo 6, então, são as belezas, as benditas de reuniões que vão acontecer dentro desse modelo. Muito bem. Coisas importantes para essa reunião. Né, destaques aqui importantes dessa reunião. Você precisa dedicar tempo a isso. Né? Então, o planejamento, né, o registro e o planejamento anterior à reunião são fundamentais. Outra coisa, ela tem que ter data e hora definida. Né? Então, programa lá 1 hora na tua agenda, compartilha, convida a pessoa. Nesse dia, nesta hora, será a tua reunião de avaliação individual. Respeite esta agenda. Não pode ser uma coisa que você trata de qualquer jeito. Não, vou desmarcar. Vou desmarcar porque com o meu colaborador tem uma coisa importante que apareceu aqui. Talvez, lembra, a gente está falando de algo que acontece a cada 6 meses. Talvez seja para o seu colaborador uma das encontros mais importantes que ele vai ter com você no ano. Valoriza isso e respeita isso. Então, coloca na sua agenda num horário que você sabe que você vai poder atender aquele compromisso. Não coloca no meio do dia ou no meio do furacão. Se você tiver que cancelar isso, que seja realmente por um motivo excepcional, compreensível, tipo coisas assim absurdas, né? Se for para cancelar por bobeira, por besteira, é melhor você trocar o horário antes. E aí, obviamente, se tiver que cancelar, avisa com o máximo de antecedência possível. Regras de etiqueta básica, né? Muito bem. Outra coisa, estado emocional. Né? Então, o estado emocional para essa reunião é um estado emocional de desenvolvimento. Não é para você ficar angustiado, meu Deus, vou ter que avaliar meu colaborador, meu Deus, estou nervoso, estou estressado com outra coisa. Esquece. Qualquer coisa que estiver acontecendo do lado de fora agora é irrelevante. O momento é aquela pessoa que está na minha frente está ansiosa por receber o meu feedback, por saber como ele será avaliado, por entender o que ele precisa melhorar, por entender quais são as bases para o planejamento do plano de desenvolvimento dele, que é um desdobramento desse modelo de avaliação individual. É o próximos passos, né, no processo de desenvolvimento de pessoas. Mas sem esse modelo de avaliação individual, qualquer planejamento de desenvolvimento individual é com base no achismo. Então, aquele momento é muito importante para aquela pessoa. Então, esteja presente para aquele momento num estado emocional adequado. Essa reunião ela leva de 45 a 60 minutos. Dificilmente vai demorar menos de 45 minutos. E ela pode até facilmente passar dos 60 minutos, mas aí você, como gestor do tempo e gestor da sua própria agenda, sabe quanto tempo precisa levar aquela reunião.
Empatia é mais do que fundamental, né? Lembra que quem está do outro lado é uma pessoa que é seu colaborador, que vê você como um exemplo, que te admira ou te odeia, depende do líder que você é. Mas aquele encontro é uma oportunidade, inclusive, de reforçar a imagem que você tem perante aquele colaborador. Eu já disse em outras oportunidades que reuniões individuais, líder-colaborador, são pontos-chave para definir que tipo de líder você é na percepção do seu colaborador. Porque lembra que não importa o que líder você acha que você é, o importante é que líder que a tua equipe acredita que você é, que os teus superiores acreditam que você é. Então, o que você acredita sobre você mesmo pode não ser a realidade. Então, importante você estar presente e se dedicar e dar o seu melhor nessa reunião. Puxa, Dalton, mas eu tenho 10 colaboradores. 10 reuniões importantes que você tem. Puxa, Dalton, eu tenho 20 pessoas que respondem diretamente para mim. Você tem um problema de organização na sua empresa. Eu não tenho dúvida, porque ninguém consegue gerenciar 20 pessoas. Ah, não, mas eu tenho um supervisor. Ah, então você vai fazer o seu supervisor. Você vai fazer com o seu encarregado. E o encarregado vai fazer com a pessoa que está lá embaixo respondendo para ele. Ah, mas o encarregado vai fazer? Sim, ele não é líder? Você não colocou ele na posição de liderança? Ele tem que fazer a avaliação individual do time dele. Ele também é um líder. Então, se você tem 20 pessoas para fazer uma reunião de avaliação individual, provavelmente a sua estrutura da sua empresa tem um problema. A gente pode tratar disso num outro dia, porque isso é tema para outro episódio. Muito bem. Feito isso, você vai fazer a reunião. E aí, as coisas vão acontecer, o feedback vai acontecer, a pessoa vai sair dali com a noção de qual foi a avaliação que ela teve. Então vamos agora ao ponto onde eu falei lá do começo, como é que a gente faz para reduzir problemas nessas avaliações subjetivas? Muito bem, já dei dicas aqui ao longo do episódio de hoje. A primeira dica é, pegue uma coisa que é subjetiva, tipo proatividade, e defina uma nota. Eu gosto de fazer critério de 1 a 5. Aliás, eu gosto de fazer muita medição de 1 a 5, porque ele te dá uma boa noção dos extremos, né? Você tem o 1 e o 5 como extremos. Você tem o 2 e o 3 ali, que são positivo e negativo, ok. E você tem o 3, que é um neutro ali, onde você está no meio do caminho. Muito bem, eu gosto de escala de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, uma recomendação que eu faço é, por exemplo, então agora a proatividade você vai ganhar notas de 1 a 5. Então, na sua proatividade, ela vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Muito mais do que isso, você define o que é 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, como eu vou definir o 1, 2, 3, 4 e 5. Por exemplo, anotei aqui para ficar bem didático aqui, né? Proatividade. Olha, proatividade, se você receber nota 1, significa que o que você demonstrou foi, lembra, não é o que eu acho de você, é o que você demonstrou foi que você atrasa ou deixa de realizar a maioria das tarefas que lhe foram atribuídas. Mas tá aqui, fatos e dados. Te pedi isso, não entregou, te pedi, não entregou, te pedi, não entregou. Ah, essa aqui você entregou, essa aqui também, mas essa aqui não entregou, essa aqui ficou mal feita, essa aqui isso, essa aqui aquilo. Tá vendo a importância de fatos e dados? Contra fatos não há argumentos. Então, tá aqui. Prova de que você não entregou a maioria das tarefas que você fez. Proatividade nota 2, por exemplo. Você entrega a maioria das atividades que lhe foram atribuídas. Então, você se enquadrou aqui, olha no meu registro, se enquadrou 2. Proatividade nota 3. Entrega todas as tarefas. Entrega todas as tarefas que lhe foram atribuídas. Então, isso é o que eu espero de você. Meio caminho andado. Tá bom, tá na média, mediano, ordinário, ou seja, de acordo com a média, de acordo com o esperado, entrega todas as tarefas que lhe foram atribuídas. Proatividade nota 4. Você entrega todas as atividades que lhe foram atribuídas e se antecipa a muitas das demandas. Agindo proativamente para gerar melhores resultados. Opa, então não faz só o que manda e entrega no prazo certo, não. Antecipa demandas e já faz porque sabe que vai melhorar o resultado. Nota 4. E a nota 5? Então, além de entregar tudo no prazo, além de se antecipar as demandas, é capaz de buscar ativamente oportunidades de melhoria e vai lá e entrega resultados ainda mais extraordinários. Ou seja, gera ganhos substanciais para a organização através da sua atitude proativa. Ou seja, busca
Não só antecipa, não. Vai atrás, busca a oportunidade de melhorar o resultado da empresa. Nota 5 na proatividade. Tem um registro desse, de algum caso em que essa pessoa conseguiu um resultado extraordinário porque buscou, ninguém pediu não, ela entendeu que era importante, que ia gerar resultado, foi lá e fez. Tem um case desse? Forte candidato. Registra forte candidato à proatividade nível 5. Então, de novo, a importância de ter fatos e dados, de ter o registro do que aconteceu ao longo daquele período. Então, é uma forma de você tirar essa subjetividade. Então, e quando tiver, obviamente, discussões sobre a nota, fica muito mais fácil, né? O critério está muito bem estabelecido, você tem fatos e dados. Então, o que acontece eventualmente? Você não registrou alguma coisa ou a pessoa não registrou alguma coisa. Então, quando vocês conversam, não, eu acho que eu mereço nota 3. Todas as atividades eu discordo. Você, de repente, deu nota 2. Né? Entrega a maioria no prazo. E a pessoa, como assim nota 2? Eu entrego tudo no prazo. Eu sou super proativo, entrego tudo no prazo. Aí você, não, olha o critério lá. Se é super proativo, não. Super proativo é o nível 5. Você ser proativo significa nível 3, que você entrega todas. Aí você está dizendo, eu entrego todas. Então tá aqui, ó. Isso aqui eu te pedi, você não entregou. Isso aqui eu te pedi, você não entregou. Isso aqui eu te pedi, você não entregou. Contra fatos, não há argumentos. Se nível 3 entrega todas e você acabou de listar para eles ali o que ele não entregou, aí não tem o que discutir. Não entregou. Tá bom. Ok, chefe, entendi. Realmente é 2, preciso melhorar. E lembra, o 2, aliás, qualquer nota de 3 para baixo, né? 3 sendo o ordinário e abaixo de 3 situações ruins que você não quer, são pontos de melhoria. Ou seja, aquela nota só significa que precisa ter o desenvolvimento do colaborador naquela habilidade. Não é para dizer que o cara é ruim. É o que foi demonstrado no período foi aquilo. Então, aquilo pode mudar. E deve mudar. Com base em que, nessa reunião, pode traçar, e aí, de novo, feedback, né? Uma vez que foi identificado, o básico do feedback e aí? O que nós vamos fazer para mudar isso? O que você, colaborador, vai fazer para mudar isso aqui e para chegar no nível 3? Quiçá uma nota 4. E, por que não uma nota 5? Então, essa é uma forma de você tirar essa subjetividade quando você está analisando aspectos comportamentais ou habilidades onde você não tem ali uma prova para aplicar e para ter uma nota. Então você cria um critério, define notas e define onde encaixa cada nota, o que se espera de cada um dos níveis. Com isso, você reduz enormemente a probabilidade de você ter avaliações com base no achismo, discutíveis e questionáveis. Então, você tira muito da subjetividade quando você transforma isso numa coisa que tem uma objetividade ancorada ali nas notas e no critério de cada nota. Muito bem! Eu acredito que tenha ficado claro para você. Agora é só você pegar e implementar ali os 6 passos, dando uma atenção especial para essa questão da retirada da subjetividade. Agora eu te pergunto, chegamos naquele momento em que eu te pergunto, curtiu esse episódio? Talvez seja o primeiro que você ouve aqui no Daltoncast, talvez você já tenha ouvido vários episódios, talvez você seja aqui um ouvinte assíduo do Daltoncast. Então, se você ainda não é um ouvinte assíduo, talvez você queira agora marcar esse podcast como favorito, aí no seu Spotify, no seu Apple Podcast. Se você está assistindo no YouTube, é a hora de você marcar as notificações para você receber uma notificação quando saírem os novos episódios do Daltoncast, que inclusive normalmente nas condições de temperatura e pressão normais, eles saem toda quinta-feira, tem um episódio novo aqui no Daltoncast. Se você tem alguma dúvida, algum comentário para fazer em relação ao podcast de hoje, fique à vontade. Se estiver vendo no YouTube, basta colocar o comentário no YouTube. Se estiver ouvindo no seu aplicativo de podcast, você pode mandar para mim lá no Instagram ou no LinkedIn. É só procurar @daltonribeiro.oficial lá no Instagram ou Dalton Ribeiro lá no LinkedIn. Você vai me encontrar facilmente lá no LinkedIn. Este foi
mais um episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.